Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio 6. Eu sou Guilherme Ciota e nesse episódio vamos apresentar uma entrevista com o professor Davi Ruschel sobre o trabalho Entre Risos e Prantos, as memórias acerca da luta armada contra a ditadura no Rio Grande do Sul. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Nosso entrevistado de hoje é o historiador e professor Davi Ruschel, que pesquisou as memórias de guerrilheiros e a realidade da luta armada no Rio Grande do Sul. Para começar, Davi, por que é importante estudar a luta armada durante a ditadura? Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Acho que é um tema super relevante, né? Aqui a questão do Rio Grande do Sul. Eu fui quase que pioneiro, assim, antes do meu estudo tem um estudo só, feito na Federal Fluminense. Então, é um tema que não tinha sido devidamente ainda estudado, acho que ainda tem, inclusive, ainda deve ser mais estudado. E a questão da luta armada, eu acho que ela é muito importante a gente entender dentro do contexto da década de 60, 70, dentro do contexto de uma ditadura, dentro do contexto da Guerra Fria, e tem vários debates interessantes sobre se era uma via, digamos, válida ou não, né? Porque mesmo na época ali, havia debates entre a esquerda, os setores da esquerda, sobre ir ou não para a opção armada. Depois, com a democracia, com o fim da ditadura, quando surgem esses relatos autobiográficos de memórias, esse debate ele emerge com muita força, se foi ou não foi uma opção válida. E é super complexo o assunto, eu acho que até hoje é um debate bem válido a ser feito. Indo para a tua escrita, né, um dos pontos que tu menciona é a diferença da luta armada no Rio Grande do Sul em contrapartida ao Rio de Janeiro e São Paulo. Aí vem em contra o grande histórico, né, de grande participação do trabalhismo no Rio Grande do Sul, né, influenciado pelo PDT e o Leonel Brizola. Mas a pergunta é como que a luta armada no Rio Grande do Sul ela foi diferente do resto do país, em especial esse eixo Rio-São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu percebi, no início, por exemplo, da ditadura, a gente tem essas tentativas de levantes ainda influenciado pelo trabalhismo mais radical do Brizola, por exemplo. Ele, inclusive, sempre deixava claro que a ideia não era promover guerrilha, luta armada. Ele dizia que seria um grande levante, um contragolpe para derrubar a ditadura. Então, no início teve muito essa influência, né, os contatos com o Brizola que estava ali no Uruguai, pessoas que circulavam muito por aqui. A luta armada mesmo, digamos, a guerrilha aqui, ela começa a ficar forte mesmo ali a partir de 68, 69, 70. Segue um pouco a linha, de certa forma, do eixo mais sudeste, ali São Paulo, Rio, inclusive tem contatos com os grupos de lá. O Edmur, que é uma figura muito importante da luta armada aqui no Rio Grande do Sul, teria vindo para cá com essa ideia de abrir um foco aqui para desafogar um pouco também a galera que estava sofrendo uma repressão forte já no Rio, São Paulo, Minas ali. Então eu vejo a luta armada aqui como ligada, não tem como a gente desvincular ela do resto do Brasil, mas ao mesmo tempo tem também essa influência mais do trabalhismo no início, e aqui ela acabou sendo de certa forma menor, assim, né? Foi uma coisa mais incipiente, e logo que começou a ter uma relevância, um crescimento, a repressão baixou com muita força aqui. Durante o período da luta armada, um grupo ganhou destaque, os Brancaleones. Qual foi o significado desse grupo e de que forma eles foram batizados com esse nome? Os Brancaleones é bem interessante, eu estudei a partir do livro do Gutierrez, tá? Eles eram uma gurizada ali do Julinho. O Julinho, Colégio Júlio de Castilhos, quem é de Porto Alegre sabe, ali era o centro, digamos, da resistência estudantil, organizava as passeatas a partir do Julinho ali, os chamados secundaristas, e ali tu tinha um movimento estudantil forte, e alguns já começaram, a partir dali, a pensar na ideia de radicalizar, de ir para a luta armada, e aí começa a se formar esse grupo, né, que vai ficar conhecido como os Brancaleones. E aí eles eram de uma dissidência do PCB e formaram uma dissidência da dissidência.
que acaba sendo uma característica, né, da esquerda nesse período, chamado Movimento 21 de Abril. Os principais ali, que a gente conhece mais, o Gutierrez, que escreveu o livro, A Guerrilha Branca Leone, o Luiz Eurico Teixeira Lisboa, conhecido como Ico, né? A Suzana Lisboa também. Então, esse pessoal que começou no movimento estudantil ali, eles chegaram a tentar articular uma luta armada. Eles não conseguiram praticamente fazer nenhuma grande ação armada. Eles fizeram mais ações no sentido, eles faziam pichações, eles tentavam conseguir armas, eles também participavam das passeatas tentando promover uma certa radicalização do pessoal que era contra a ditadura, mas não acreditava, digamos, numa via mais radical. Então eles fizeram mais nesse sentido e eles foram apelidados de os Branca Leones porque na época justamente tinha um filme famoso, né, Branca Leone, da Idade Média, que era um grupo ali, uma coisa meio quixotesca, assim, uma coisa meio de tentar buscar um objetivo, mas que era meio atrapalhada, assim, então, e eles mesmos, o próprio Gutierrez, ele ri disso e brinca, assim, que eles acabaram aceitando esse apelido que deram para eles, mas, enfim, foi uma tentativa que teve. Porque o grupo era baseado na improvisação no começo. Isso, eles tentaram conseguir armas, aí invadiram um apartamento ali no Bonfim, que eles conheciam a filha de um general do exército ali, não era general, enfim, que tinha armas, ele foi pra praia, eles foram invadir o apartamento, por exemplo, e aí conseguiram uma arma que não dava para utilizar, por exemplo, né? Então, eles conseguiram, por exemplo, uns dinamites, e daí eles conseguiram alguém que ia treinar eles de como utilizar o dinamite, e quando a pessoa chegou para treinar, viu que o dinamite estava prestes a explodir, sabe? Umas coisas bem assim, que acabam ficando anedóticas, né? Enfim. Como tu mesmo falou, os Branca Leones e a maioria dos guerrilheiros aqui no Rio Grande do Sul eram jovens, né? Muitos deles vindos dos movimentos secundaristas, né? Ali do Julinho e tal. Como tu diz no teu texto, um dos, digamos assim, momentos de virada do movimento revolucionário gaúcho foi no protesto do dia 28 de junho de 68, quando uma passeata que saiu ali do Julinho foi totalmente, violentamente reprimida. Considerando que os atores das memórias fazem referência à participação inicial na resistência pacífica, pode-se interpretar que foi uma desilusão com esse tipo de movimento secundarista, estudantil, que os levou para a luta armada? Esse é um debate imenso na historiografia, né, sobre a ditadura, as formas de luta contra a ditadura, e eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul segue um pouco a linha do Brasil, assim. Nós estamos ali em 68, né? 68 é o grande ano de efervescência. Começou já em 67, ali, as grandes passeatas, né? E conforme as passeatas vão aumentando, isso aqui em Porto Alegre também, vai aumentando a repressão sobre as passeatas ali, até que a gente chega lá em dezembro de 68, tem o AI-5. E justamente essa é a visão, digamos, a luta armada mesmo já tinha antes do AI-5. Certo? Mas ela vai realmente crescer muito e se tornar, digamos, a única via, na visão de alguns, a partir do AI-5. Porque o AI-5 ele representa justamente, na época, o fechamento total, o escancaramento do regime. A linha dura diz, chega, vocês vão fazer passeata, agora tu vai morrer. Eles falam muito sobre que naquele momento ali do ano de 68, a partir do AI-5, a esquerda meio que se divide, né? A chamada esquerda festiva, que até hoje tem essas brincadeiras, né? O pessoal que, não tem mais como, se a gente ficar fazendo passeata, a gente vai morrer por isso, então vai pro boteco, falar mal da ditadura, mas enfim, para de militar, senão tu vai morrer por isso. E a esquerda combativa, que foi para a luta armada. Então isso que é importante entender, né, dentro desse debate, assim, e isso na minha tese, eu trabalho ali, é muito fácil julgar o pessoal que foi para a luta armada, né, essa ideia, não deu certo, que absurdo, meia dúzia contra um estado terrorista, enfim, mas na época ali, para muitos, era a única opção, a partir do fechamento. Como a extrema-direita que tomou o poder no país optou pelas armas, muitos viam que pegar em armas seria a única opção. Né? E aí, tinha a Revolução Cubana, tinha Che Guevara, tinha a Revolução Chinesa, a Rússia, vários exemplos, né, que guiavam essa gurizada. Então, essa é a ideia. A partir de 68, com o aumento da repressão, o fechamento das vias, digamos, legais de contestação ao regime, aumenta muito, então, a luta armada. E o pessoal passa a ver como a única opção.
Como o Gui falou, né, que foi a passeata, né, do 28 de junho, que foi um momento prévio a grande parte desse movimento, até inclusive os Brancaleones, né, muitos participaram, como diz. É uma questão, como tu fala no texto, que mostra, né, as manchetes do Zero Hora sobre as passeatas, sobre o movimento, especialmente o da passeata. A manchete em si, ela beira o satírico, né, ela é ácida com os protestantes, que é a questão na relação das grandes mídias com a ditadura. A gente vê em figuras como o Silvio Santos, como o Roberto Marinho, que foi uma certa simbiose entre a grande mídia e a ditadura, que viram uma na outra uma maneira de se beneficiar. A ditadura via nas grandes mídias um jeito de passar a sua mensagem, de controlar melhor a população, e a grande mídia via um jeito de lucrar muito em cima, né, ao servir ao Estado. Qual que é o papel da mídia, né? Então, como os textos do Zero Hora, no controle que o governo militar conseguiu exercer e como isso foi capaz de enfraquecer, inclusive desmerecer ou até inclusive desmotivar, como os Brancaleones ou como outros membros do movimento estudantil ou até outros grupos que também tinham interesse em luta armada e protesto ativo, no caso. O papel da imprensa durante a ditadura ele é muito interessante, né? Porque meios de comunicação que se opuseram à ditadura foram fechados, basicamente não sobreviveram, enquanto outros surgiram praticamente com a ditadura. A gente tem aqui a Zero Hora, a própria Rede Globo de televisão, revista Veja, né? Tudo isso surge com a ditadura, crescem com a ditadura e obviamente que isso também era uma forma de controle e desestímulo a qualquer forma de contestação. Porque se tu tem uma mídia que apoia o regime e a partir do AI-5 ali, basicamente a censura se torna prévia aos meios de comunicação, isso obviamente também dificulta, né, qualquer forma, qualquer via legal de contestação ao regime. Mas é interessante, assim, não é o meu assunto, eu não sou especialista, assim, mas pelo que eu já li, a mídia, ela, no início, então, ela apoiou, e os que não apoiaram praticamente perdiam anúncios, né, tem toda a questão financeira também, que eles usavam como forma de pressão, ou eram fechados, sofriam represálias do governo, mas a partir do auge da ditadura, a própria imprensa, os jornalistas começam também a se dar conta que a coisa meio que se voltou contra eles também, né? E aí mais no final da ditadura a gente vai ter também um certo papel da imprensa no sentido de exigir uma volta à democracia. É interessante que vai mudando durante a ditadura um pouco o papel, mas no início com certeza tiveram um papel essencial no apoio à ditadura. Um ponto argumentado no teu trabalho é a memória e a história como antagonismos, trazendo as discussões de autores como Alastair Thompson, Marieta Moraes de Ferreira e Franco e Levin. E de que maneira o historiador e o professor podem fazer este equilíbrio entre história, no sentido acadêmico, da pesquisa, e a memória individual, que são as histórias orais individuais de cada personagem? Eu costumo brincar que o meu mestrado, ele, na verdade, são duas pesquisas. Uma é reconstituir o que teve de luta armada, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mais especificamente região metropolitana, e a segunda parte é trabalhar a questão das memórias, então, que é uma parte mais teórica, né? Como foi construída a memória a respeito da luta armada no Brasil. O meu interesse, na verdade, começou com livros como do Fernando Gabeiro, que é ex-companheiro, os Carbonários, do Sirques, já na faculdade eu estudei, e no mestrado, então, eu tive acesso a essas memórias aqui do Rio Grande do Sul e fiz esse trabalho, então, em cima das memórias. Eu acho que esse assunto, ele é muito interessante. Eu agora, inclusive, como professor, eu me aproprio disso. É bem interessante trabalhar isso em aula com a gurizada. E eu acho que o tema da ditadura é essencial a gente trabalhar com eles a questão da memória também. Entender a diferença entre memória e história, as disputas pela memória de uma sociedade, a diferença entre memória individual e memória coletiva, e como isso está em permanente disputa, né? Então, eu como professor, atualmente, quando eu trabalho o tema da ditadura, eu preciso explicar para a gurizada por que eles têm sempre um parente que defende aquele período, né? Que a maioria tem, né? Então, eu tenho que explicar para eles, ó, gurizada, isso é uma memória. Isso é uma memória. É legítima? É legítima. Mas é a memória individual de uma pessoa que teve determinada experiência num determinado momento, era de uma determinada classe social, viveu em determinada cidade, e isso é diferente da história. E aí eles começam a entender isso, né? Que a história, ela pode ser contada em cima de memórias, mas não é a memória de uma pessoa. Eu tenho que explicar isso para os alunos ali do ensino médio, do pré-vestibular. Não é a memória de um parente que é a história. Não é porque ele se beneficiou, porque a classe média durante a ditadura ali se beneficiou e alguns deram sorte de não sofrer com a repressão, que foi um período bom.
Eu sempre digo, quando vou trabalhar governo Médici com eles, por exemplo, e aí eu trabalho a questão das memórias. Eu digo, pra gente entender governo Médici, tu pode conversar com alguém que viveu só os benefícios do milagre econômico e guardou uma memória, digamos, positiva daquele período. Mas, no mínimo, a gente tem que conversar também com alguém que foi torturado, com alguém que sofreu consequências do regime. Então, essa é a ideia da memória-história. Né? A memória, ela pode, e eu provoco os alunos nesse sentido, a história pode ser construída em cima de memórias, mas precisa todo um trabalho de crítica, tem que ser feito em cima dessas memórias. E é isso que eu tentei fazer justamente no meu trabalho, né? Trabalhar essas memórias sobre a luta armada contra a ditadura e fazer uma análise crítica de como foram construídas essas memórias. E há essa grande dicotomia no período, ao mesmo tempo em que o Brasil vivia o que a ditadura batizou de milagre econômico, individualmente muitas pessoas eram torturadas e sofriam nas mãos da repressão. A experiência individual de alguém que foi perseguido e a experiência de alguém que foi talvez beneficiado economicamente por um período específico. Isso. É interessante que até os próprios autores que eu trabalhei, o Jorge Fischer Nunes, que tem um belo livro que é O Riso dos Torturados, tu olha o nome do livro e tem uma charge que é como se fosse uma sessão de tortura e alguém fazendo cosquinhas no pé do outro ali. Tu pensa, vai ser um livro engraçado sobre esse tema, mas não, é um livro pesado pra caramba. E aí justamente ele tem a parte que seria o riso dos torturados, que ele brinca com isso, assim, com a ideia de algumas ações anedóticas, algumas histórias engraçadas do período, mas tem também o pranto. Tem também o pranto, que é toda a parte ruim, toda a questão das torturas, né? E justamente eu brinquei com isso no meu título, ali eu botei entre risos e prantos, né? Que é as memórias da luta armada contra a ditadura. Porque sempre tem isso, assim, ao mesmo tempo que era uma gurizada, né? Não tinham preparo, não sabiam nem usar uma arma às vezes, e aí tem histórias engraçadas a respeito disso. Depois que eles acabam caindo nas mãos da repressão, não tem graça nenhuma mais. Os livros, né, são pesados pra caramba, assim. Então, essa é a ideia, né? Por um lado, tem essa visão, digamos, os Brancaleone, uma coisa mais quixotesca. Por outro lado, quando caíram nas mãos da repressão, a coisa é pesada pra caramba. Então, isso que a gente tem que entender, né? E explicar pra gurizada a complexidade do período, né? Agora, indo para os ICs da história. Lógico que não existe IC na história, ninguém é futurologista, mas tem um episódio que tu narra que no teu texto, né, era tudo ou nada, que é a tentativa de sequestro do cônsul aqui em Porto Alegre. Essa tentativa foi a maior falha dos guerrilheiros gaúchos? A tentativa de sequestro do cônsul dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre, eu não sei se eu classificaria como a maior falha. Talvez foi o momento mais ambicioso da luta armada aqui, porque o grupo que vai fazer essa tentativa, inspirados, né, no que já vinha acontecendo, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro, que o Gabeira participou, foi justamente o grupo do Edmur, que o Jorge Fischer Nunes participava também, era o chamado M3G, né, que é Marx, Mao, Marighella e Guevara. E aí até brincavam também, apelidaram eles movimento dos três guerrilheiros, né? Porque era um movimento pequeno, enfim. Mas era um negócio sério pra caramba. O Edmur, ele tinha vínculos com Marighella, veio pra cá justamente com uma grande experiência já em luta armada. Promoveram vários assaltos a banco, né? Expropriações revolucionárias, como eles falavam, né? E ações muito bem feitas, assim. Então, esse eu acredito teria sido, digamos, o momento mais profissional da luta armada aqui. Quando vem o Edmur, faz esse grupo e consegue fazer ações bem interessantes de luta armada. Só que aí, justamente, tiveram essa ideia, né, de, então, sequestrar o cônsul dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre. E aí, o que aconteceu? Era pouca gente para fazer ação. Algumas falhas, digamos. Eles foram fechar a rua, eles analisaram a rotina dele, ele estaria num evento, numa festa, saiu dessa festa e eles fecharam a rua. Aquela velha ideia, fecha a rua com um carro, sequestra ele. Problema, fecharam a rua com Fuca. Botaram um Fuca e o cara tinha uma caminhonete gigante, né? Segundo problema, esse cônsul era veterano da Guerra da Coreia. Então não era qualquer... E ele estava saindo de uma festa, né? Provavelmente tomou alguma coisa. Enfim, o cara viu aquele Fuca e tipo, não. Ele conseguiu, com a caminhonete dele, praticamente jogar o Fuca para a calçada, para cima de um guerrilheiro. Ele conseguiu fugir, eles atiraram nele, acertaram um tiro no ombro
e ele dirigiu tranquilamente até o HPS e foi lá, então, buscar auxílio. E a partir desse momento, sim, não foi, digamos, uma ação bem pensada, né, o jeito que fizeram, enfim, mas eu vejo isso como num crescendo. Começou ali com os Brancaleone, né? Aí começa a aparecer VPR, VAR Palmares, o M3G, começam a aparecer elementos por aqui. E aí esse teria sido, na minha visão, o grande momento, a grande tentativa aqui em Porto Alegre de ir para outro patamar, a luta armada. Com essa falha, aí ferrou, aí desce com tudo a repressão e aí eles praticamente vão acabar com os grupos aqui da luta armada. Antes disso, quais eram as outras formas que os guerrilheiros faziam? Ou só era pra roubar dinheiro e tal? Aqui, basicamente, como eu falei, então, eles tinham essa questão de tentar conseguir mais armas. A principal ação que promoveram foram expropriações, que eles chamavam expropriações revolucionárias, né, assaltos a banco, para juntar fundos, então, para fazer a questão da luta armada. O que eles mais fizeram foi isso, assaltaram também um carro da Ultragás, algumas agências bancárias, enfim, foi o que mais teve aqui em Porto Alegre. Um grande aspecto da tua escrita, né, até como você estava falando agora, foi essa questão das memórias individuais. Você poderia contar um pouco mais sobre elas? Tem alguma que tu gostaria de destacar entre as que foram ditas, dos Brancaleones, ou alguma dessa questão mais da memória, né, desses guerrilheiros que atuaram aqui no Rio Grande do Sul? Dos 4 que eu estudei, no caso. Eu peguei, então, 4 pessoas que participaram da luta armada e depois escreveram suas memórias. Esse foi o meu critério. O Gutierrez, o Bona Garcia, o Jorge Fischer Nunes e o Índio Vargas, tá? São muito interessantes, claro, cada um tem o seu tipo de escrita, suas peculiaridades. Eu entrevistei eles também e no meu trabalho eu coloquei no final as entrevistas também para deixar disponíveis, assim. Uma questão bem interessante que eu até não consegui aprofundar muito é a questão do Jorge Fischer Nunes. Ele se diferencia um pouco dos outros, assim, porque ele é um cara que ele vem de uma origem mais humilde. Tem uma questão de classe aí, né? E aí é outro debate também sobre a questão da luta armada, que foi basicamente estudantes, gente branca, classe média, assim, que foi realmente para essa luta, né? Uma coisa que alguns dizem um pouco desvinculada quase da realidade, digamos, do povo brasileiro. Tu pega o Edmure e o Jorge Fischer Nunes ali, eles tinham outro viés já, e o Jorge Fischer Nunes, ele no livro dele, tu sente um tom diferente, assim, ele tem até algumas tretas ali, se eu não me engano, com o Índio Vargas, né, porque depois eles vão se encontrar na Ilha do Presídio. Na Ilha do Presídio, vários foram presos aqui em Porto Alegre, no meio do Guaíba ali, e ele tem algumas tretas que ele coloca, que tu vê que tem uma questão de classe, assim, que ele vinha de classe mais humilde, mais pobre, não tinha toda uma família para dar um amparo, depois quando ele foi preso, enfim. Então isso é uma coisa que aparece de forma interessante nas memórias, assim, e infelizmente eu até não consegui trabalhar muito isso, porque o Jorge Fischer Nunes é o único que já tinha falecido. Esse eu não consegui entrevistar. Então, os outros 3 seguem uma linha um pouco mais parecida, assim, das memórias, acho que influenciados um pouco por aquele surto memorialístico do fim da ditadura, que o Gabeira foi o mais famoso, digamos, né? Mas o Jorge Fischer Nunes, ele se diferencia bastante, assim, então é uma coisa que ficou, assim, acho que eu coloquei no meu trabalho, mas eu queria ter, enfim, me doeu muito não poder entrevistar ele, assim. Um dos autores, inclusive, que tu mencionas no trabalho é Marcelo Ridente, que cita um levantamento sobre os ex-guerrilheiros que foram perseguidos por luta armada, e ele chegou à conclusão de que entre 1.800 nomes que foram processados, 57% vinham da classe média. Mas eu esperado que seja assim, não, porque a classe média tem acesso a informação de qualidade e a uma educação crítica. Claro, é aí que tá. A luta armada, ela acabou, e esse é um dos motivos, talvez, do seu fracasso, né? Porque ela acabou ficando muito restrita a determinados grupos, né? Vinha ali gente do movimento estudantil, principalmente, mais radicalizado, né? As bases, digamos assim, as periferias. O que eles estavam vivendo naquele período? Tem um filme que eu acho muito bom, uma cena sobre isso, que é o Zuzu Angel. E aí tem um diálogo do Stuart com a mãe dele, que o Stuart foi para a luta armada, né, um jovem, e ele vai para a luta armada e ele está discutindo com a mãe e ele diz: mãe, o povo está com a gente, nós vamos tomar o poder. E ela olha e diz: filho, todo dia eu converso com o povo, eu tenho minhas costureiras, eu tenho minhas...
Eles estão preocupados com sobreviver. Eles estão preocupados em sobreviver. E isso que a gente tem que entender, né? Tipo, eles acabaram isolados. Que nem a gente falou, tem a questão da mídia, que bloqueava toda e qualquer informação, toda e qualquer crítica. Tem a preocupação diária do povo com o contra-cheque, com a sobrevivência. O milagre, de certa forma, beneficiou diversos setores, e isso também anestesiou um pouco a pressão contra e acabou isolando esses grupos que eram, de certa forma, grupos mais radicalizados, que partiam, basicamente, a maioria do movimento estudantil. Bom, agora indo nos livros de memória dos ex-guerrilheiros, né, como tu mesmo fala, a maioria tem essa, digamos assim, ser mais simples, né, pra falar de um tema muito violento, enfim, contar piada, mas muitas vezes nesses livros, como no Gabeira, eles meio que tornam a luta armada como uma grande fanfarra, digamos assim. Ah, meu Deus, eles estavam muito iludidos, eram jovens, olha só, nem sabiam pegar em armas, nem sabiam dar tiros. E também tem um ex-guerrilheiro que logo depois que voltou, né, ele se tornou deputado do PMDB. E ele meio que começou a fazer várias declarações falando dessa que foi uma grande ilusão da vida dele, que até se arrepende, digamos assim. Pode-se dizer que esses livros memorialísticos dos ex-guerrilheiros contribuíram para uma memória antirrevolucionária do senso comum, no sentido de, esses revolucionários são só de classe média, média alta, que, são jovens, né, só uma fase. Eles nem sabem o que vão fazer e tal. Tu acha que contribuiu? Com certeza. Acredito que sim, tenha contribuído. No meu trabalho, justamente, eu tento ver como e por que essa visão foi a que mais se consolidou. Porque, na verdade, existem diferentes visões. Existem vários livros de memórias autobiográficos, alguns mais pesados, sem piada, digamos, alguns mais leves, né? E, ao que tudo indica, alguns foram, digamos, escolhidos para serem os queridinhos, como o do Gabeira, por exemplo, né? Então tem todo um debate sobre isso também. Por que alguns tiveram tanta repercussão, viraram best-sellers, né, e até hoje influenciam. Eu, inclusive, na minha adolescência, eu li o Gabeira, ele que me influenciou a ir estudar mais ditadura e tudo mais, e depois, claro, estudando mais a fundo, eu vejo que realmente tem problemas ali, tem problemas. Ele, inclusive, já se defendeu dessa acusação. Ele disse assim, eu dei, entre aspas, sorte, porque quando ele cai na mão dos torturadores, ele é baleado. Ele toma um tiro. E aí porque cobraram isso dele. Pô, tu faz um livro só com essa visão, uns bobinhos, bababá, e não fala das torturas, não fala dele. Pô, eu contei a minha experiência. E qual é a experiência dele? Ele foi torturado, só que ele, quando foi preso, ele tomou um tiro, e quando ele foi pra tortura, ele mesmo conta, eles pegavam, entre aspas, mais leve com ele, porque ele estava baleado. E ele mesmo conta que ele descobriu um jeito, assim, quando iam torturar ele gritava mais do que a própria dor, e aí os caras pegavam mais leve. Ele meio que descobriu um jeito até de apertar onde ele tinha tomado a bala e meio que saía mais sangue, assim, os caras meio que paravam. Porque tinha aquela ideia de, né, tentar levar até o limite, mas não matar a pessoa que está sendo torturada. Então, o Gabeira é uma experiência bem específica, só que o livro dele tem toda a questão da escrita, que eu acredito que é um livro muito bem escrito também, né? Tem o mérito dele, mas ele foi escolhido como o grande livro. Enquanto outras memórias que reforçam mais a questão das torturas, da repressão, não tiveram, digamos, uma vendagem tão grande. E isso a gente tem que refletir sobre o clima do fim da ditadura no Brasil. Tem a ver com isso, né? Aquela onda de volta à democracia. E aí, dentro desse contexto de volta à democracia, muitos setores criticavam a luta armada, né? Como, tá vendo? Tá vendo? Não deu certo, não era o caminho. E o próprio PCB, que não aceitou ir para a luta armada, dizia que o caminho era ir voltar para as bases, formar uma grande frente para derrubar a ditadura. E claro, a gente tem que lembrar que o fim da ditadura no Brasil foi uma negociação, eles não foram tirados do poder os militares, não teve punição. Então, essas memórias mais leves, digamos, elas se enquadravam melhor no contexto daquele momento, de um grande acordo nacional, né? Então, essas memórias acabaram tendo mais repercussão, talvez por isso.
porque elas se enquadravam melhor nos preceitos da memória coletiva que naquele momento estava sendo mais bem aceita, mais valorizada, enquanto outros eram escanteados, digamos. E pensando nos trabalhos de pesquisa especificamente, que dificuldades tu encontraste? A minha dificuldade, de certa forma, também foi um aspecto bom da minha pesquisa, que eu fui, entre aspas, pioneiro. É um campo de pesquisa que tem um trabalho só, um doutorado, lá na UF, Universidade Federal Fluminense, que eu tive acesso, li antes de fazer o meu trabalho, só que é um trabalho, digamos, diferente, assim, comparado com o que a gente faz aqui. Eu achei estranho, assim, um trabalho que não cita muito fontes e tudo mais. Então, o meu trabalho é um dos pioneiros, eu diria. Eu não vou ser injusto dizer que eu fui o primeiro, né? Acho que eu fui o segundo, é o que tudo indica, mas isso, por um lado, é legal, é bom, porque eu estava entrando numa área que ainda ninguém tinha feito nenhum grande trabalho, mas, por outro lado, eu tive dificuldades no sentido de onde buscar, né? O que buscar. Eu tive que ir em arquivo, trabalhar muito com jornais, né? Porque é o que a gente tinha das informações, dos assaltos a banco, enfim, para buscar as datas, eu tive que fazer as entrevistas com eles. E na própria entrevista, né, eles já tinham uma certa idade, quando eu entrevistei esses ex-guerrilheiros, eu tinha que, às vezes, pegar da entrevista e tentar buscar nos jornais e achar a data, porque eles ou não lembravam ou confundiam datas também. Então foi meio que um quebra-cabeça, assim. Então essa teria sido, digamos, a grande dificuldade do meu trabalho. Para montar esse quadro da luta armada contra a ditadura no Rio Grande do Sul, foi bem trabalhoso. Foi quase que um quebra-cabeça, assim, que eu acho que eu consegui avançar bastante, mas acho que, inclusive, ainda tem coisa a ser feita. E pedir aos entrevistados que relembrem um momento muito traumático, né? Sim, as entrevistas foram bem interessantes, assim, eu até nas entrevistas eu não puxei muito a questão da tortura, não trabalhei muito isso com eles, assim, porque não era, digamos, tanto o foco do meu trabalho, né? Eu tentei mais com eles abordar as ações da luta armada e a questão da escrita deles. Qual era o clima, qual era a intenção deles ao fazer o livro. Eu tentei puxar com eles também esses debates, assim, do que eles achavam do livro do Gabeira, por exemplo, se influenciou eles ou não, né? Então eu até não fui tanto por esse lado nas entrevistas, assim, mas as entrevistas foram bem, bem interessantes, assim, eles foram muito queridos, assim, me receberam super bem e eu fiz questão de deixar as entrevistas disponíveis na íntegra ali, inclusive para futuramente, né, quem for fazer estudos. Bom, agora chegando perto do final do nosso programa, vamos para perguntas mais específicas sobre metodologias e também pesquisa. Tu menciona um conceito muito específico no teu trabalho, que é memórias subterrâneas. O que são as memórias subterrâneas e de que forma elas emergem na história oficial da luta armada? Esse conceito, tem vários conceitos interessantes, né, dentro dos estudos de memórias, tá? E o próprio conceito de memórias subterrâneas, ele tem visões diferentes também, tá? Mas a ideia seria assim, ó, a gente tem uma memória coletiva oficial, que se constrói, claro, é objeto de luta o tempo todo, e a ditadura é um assunto bem interessante para debater sobre isso, mas tu sempre vai ter as memórias subterrâneas, né? Tu sempre vai ter aquelas memórias de pessoas que têm uma outra visão, diferente da oficial, diferente, digamos, da majoritária, e que em determinados momentos, inclusive, podem aflorar com força novamente e tentar disputar a memória coletiva majoritária. Eu sempre cito o exemplo da ditadura, né? Pega ali o fim da ditadura, quando foi feita a Constituinte, a Constituição de 88. Lá era vergonhoso defender a ditadura. Lá existia, claro. Existia gente que defendia, né? Naquele momento seriam, digamos, memórias subterrâneas, que estavam, digamos, sufocadas, né, lá embaixo daquele espírito democrático, porque recentemente havia acabado a ditadura e as pessoas lembravam o quão ruim era, o quão ruim foi a ditadura. Hoje em dia a gente vê que já não são mais tão subterrâneas, né? Essas memórias que defendem o período da ditadura. Hoje em dia elas vêm emergindo bastante com força nos últimos tempos no nosso país, uma certa extrema-direita que tenta revisar essa história. Então isso é um foco de disputa constante, né? E mesmo temas específicos como a luta armada também tem isso, né? Então a gente tem pessoas que defendem, tem inclusive figuras, o próprio Daniel Arão Reis Filho,
Ele é famoso e é polêmico, né? Porque ele participou dessa luta contra a ditadura e depois fez uma crítica bem radical. Então, ele é criticado por muita gente por isso. Então, existem várias visões diferentes, né? Alguns dizem justamente, não, foi um surto de meia dúzia de que não tinham noção das coisas, que fizeram, foi errado. Só que, é muito fácil querer julgar isso com os olhos de hoje, né? Então, o meu trabalho eu tentei justamente fazer isso, assim, mostrar que, eles viveram na época da Revolução Cubana, o Che Guevara estava aqui perto na Bolívia, na Revolução Chinesa. Então, é muito simples julgar hoje. E mesmo entre os que lutaram contra a ditadura, e claro que nós temos que ter um respeito à visão deles, né, total, mas mesmo entre eles existem esses debates aí, essas polêmicas, né? Alguns participaram e até hoje dizem, não, eu não me arrependo, naquele momento eu vi aquilo como a única possibilidade, e outros justamente fizeram críticas muito radicais e aí acabam se tornando polêmicos perante os próprios pares ali que lutaram, né? Então, há essa disputa constante. Existe a memória individual, a memória coletiva, a memória oficial, as memórias subterrâneas, né? É um assunto bem, bem interessante. Pensando na pesquisa, então, a gente gostaria de saber quais são as dicas que tu daria para alguém que está buscando, né, começar nessa área da luta armada no Rio Grande do Sul e podendo até se estender para o Brasil inteiro. Como que alguém começa uma pesquisa nesse quesito? Eu acho que tem que começar lendo os clássicos, né? Tem que ler o livro do Marcelo Ridente, tem que ler o Daniel Arão, que também tem livros sobre isso, tem que ler as pessoas que já pesquisaram. Eu fico bem, bem feliz, às vezes eu vejo assim, algum artigo, alguma coisa, eu vou olhar e eu tô lá como referência, assim, isso particularmente é bem, bem, bem legal de ver, assim, porque justamente já tem alguns estudos, né, feitos sobre isso, alguns artigos, eu vejo gente estudando, eu sei que hoje em dia a Carol, por exemplo, Carol Bauer, estimula bastante esses estudos ali dentro da URGS, então acho que isso é muito importante, tem que começar lendo os clássicos, e claro, a partir do momento que o estudante, o pesquisador, delimitar um tema, eu acho que ele tem que ir para as fontes primárias também. Eu acho que foi importantíssimo o trabalho que eu fiz de passar dias e dias no arquivo, lá no Hipólito da Costa, ali vendo os jornais, fazendo todos os registros, porque tu tem que cotejar, tem que buscar todas as fontes possíveis para fazer o trabalho melhor feito ali, né? Já tem algumas coisas, mas acho que ainda tem algumas coisas a serem estudadas, enfim. Antes de a gente encerrar, então, o episódio, Davi, tu gostaria de fazer mais alguma pontuação, algum comentário? Não, só queria agradecer a vocês pelo convite, tá? Muito legal esse projeto aqui, depois me mandem tudo que eu quero divulgar pra gurizada e parabéns pelo projeto que vocês estão tocando aí. Este foi o episódio 6 do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na página do Lupa, nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontras sugestões de livros, filmes, músicas e outras produções que complementam o tema da resistência armada, que abordamos hoje. Este episódio teve produção, roteiro e apresentação de Guilherme Ciota, Guilherme Neri e Sandra Ram, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte de capa de Bárbara de Almeida Severo e Luísa Richter. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.